Tem algumas coisas que durante a vida você para perder o seu tempo, perder entre aspas, você começa a perceber que certas coisas que são proferidas pelas pessoas não fazem muito sentido. Né? Então, por exemplo, tem uma famosa frase, se eu estivesse, se eu fosse você, eu faria de tal jeito, de outro jeito, diferente do que a pessoa faria. Mas se você parar para ver a fundo, você vai ver que essa frase não tem o menor sentido. Né? Se eu fosse você, eu faria de um jeito que provavelmente é o meu. Uai, mas se eu fosse quem você o que a princípio já é impossível, eu, obviamente, eu não faria como eu. Eu faria exatamente como você. Não sei se vocês estão pegando, não dá para uma pessoa ser a outra. Ser, essência. Nós fomos criados, espírito no absoluto, e então nós somos quem nós sempre seremos até o fim. Agora, se você pegar a frase, se eu estivesse no seu lugar, nas suas circunstâncias, talvez com seus corpos, seu corpo físico, o seu corpo vital, até o nível mental, que constitui a personalidade, naquele meio, com sua história, tal, mas continuasse sendo quem eu sou na essência, meu espírito, ainda tem algum sentido falar nisso. Se eu estivesse na sua posição, eu faria de jeito diferente. Essa frase tem mais sentido. Mas mesmo assim, olha só que interessante. Se a gente estivesse no lugar de outra pessoa, a gente geralmente diz que faria de outro modo. Ok. Mas esse outro modo também vai ter a ver com as circunstâncias exteriores. Como isso afeta o nosso tipo de consciência, o nosso nível de consciência, que vai nos levar a atitudes um pouco diferentes da outra pessoa que a gente está criticando. Mas na imensa maioria de casos, na imensa maioria dos casos, as pessoas vão ainda estar agindo segundo as circunstâncias locais. Pode ser de maneira diferente, mas elas vão estar agindo de acordo. Um monte de pessoa pode estar numa mesma situação, num mesmo contexto, e reagir de maneiras muito diferentes, uma em relação à outra. Mas, com certeza, a imensa maioria dessas pessoas que estarão tendo reações diferentes, baseadas no contexto cultural, histórico, geográfico, na atmosfera psíquica do local, elas vão estar sendo orientadas pelo externo, por algum interesse do ego, alguma coisa social, visando interesse social, financeiro, de posição, de sua imagem, de adquirir algo que é do seu interesse particular e por aí vai. Ela não vai estar fazendo uma coisa baseada, fincada no seu ser, na sua essência, espírito, e usando as situações do meio a favor de si mesma. Ela não vai estar fazendo isso, muito provavelmente. Mas está certo, se pessoas diferentes estivessem no lugar de uma pessoa X, por exemplo, elas fariam provavelmente de maneira diferente. Mas todas essas maneiras de fazer as coisas refletem o nível de consciência de cada uma dessas, como elas se comportam. E a gente pode observar, se você fizer uma leitura profunda, que a imensa maioria das pessoas é conduzida pelo ego. É conduzida pela mente intelectiva, que está orientada para as coisas do mundo, para a matéria,
né? Mesmo que sejam interesses sofisticados, né, culturais, acadêmicos, pedagógicos, científicos, se não existe alguma coisa profunda que promana do espírito, vai ser coisa que, em última instância, está orientado para a matéria, né, o polo matéria. Isso é muito profundo e eu pretendo futuramente desenvolver isso de alguma forma, seja falando aqui em vídeos, seja escrevendo um livro, né, que verse sobre esses assuntos, né, dentre outros, ou de outras formas também, porque isso é muito importante, né? E tem muito a ver com a obra de Ubaldi, né? O capítulo 96 da Grande Síntese, que trata sobre a concepção biológica do poder, trata em vários pontos sobre essa questão. O indivíduo que já atingiu um nível de consciência muito alto, o herói, o gênio, o místico, o santo, o gênio dos mais diversos campos, é uma pessoa que conseguiu, né, não mais ser afetada pelo meio, né? Ela usa das condições do meio em prol de sua evolução. Ela usa das forças, ela não é arrastada pelas forças externas, mas ela comprime elas e usa a seu favor. Quaisquer que sejam essas circunstâncias externas, por mais violentas que sejam, o ser que atingir um determinado grau de consciência vai conseguir usar essas condições objetivas, né, do mundo objetivo inferior, para conseguir se elevar ainda mais interiormente. Então é uma pessoa que não reage, ela age, né? Tudo o que ela faz promana de sua consciência mais profunda, sua consciência mais profunda, porque existem diversos níveis de consciência. Isso é outro tópico que eu acho que assim, a humanidade futura vai se aprofundar. Eu acho não, eu tenho certeza. Existem diversos níveis de consciência. E geralmente o que a gente ouve falar por aí, as pessoas falam, não, consciência é lindo, maravilhoso, ponto, né? E só tem um nível. Né? Mas na verdade existem vários níveis de consciência, né? Existem várias faixas, né? E existe uma progressão. Mas isso não é assunto desse vídeo. A questão é que as pessoas, né, a imensa maioria da humanidade, ela é conduzida pelas circunstâncias exteriores. E muita gente acha que está seguindo essa consciência profunda, sendo que, na verdade, ela está sendo ditada por alguma coisa que foi introjetada em seu subconsciente ao longo de vários anos. E para você fazer esse trabalho de cavocar e descobrir que, no fundo, você está seguindo um instinto um tanto baixo, é um trabalho muito longo, né? Se a pessoa for realmente fazer. Então, tem muitas armadilhas por aí, né? Quando uma pessoa está seguindo a sua consciência, e isso é fato, né, não é opinião, ela vai começar a não ser bem vista por várias pessoas, né, por praticamente todo mundo. Especialmente, né, na hora do vamos ver, isso fica evidente. A pessoa se vê sozinha. Sempre ela e Deus. Inclusive, né, tudo isso aqui que eu estou falando, eu convido você a investigar em sua própria vida. Quando você começou a falar uma coisa que lhe é muito querida, muito profunda, você ser muito bela, você começou a apresentar isso numa roda, né, no trabalho, para a família, para a igreja, sei lá. E as pessoas, você sente que elas começam a te cortar, né, fugir, né, e elas não explicam o porquê estão fazendo isso, né? Porque, inclusive, elas falam dessas coisas bonitas, mas só como fala e já abandona e vai para outro assunto, que parece ser aquele que realmente interessa a elas, né? Que não é nem um pouco elevado, comparado a esse, né? Relativo a esse. E então, e a gente está acostumado, né? Você, eu, né? Todos nós fomos acostumados a
se os caras estão rejeitando, então eu devo ter uma coisa errada, né? Porque a imensa maioria está fazendo isso, né, comigo, então eu vou ficar quieto nesse assunto. Mas para quem persiste, né, para quem é teimoso, né, para quem realmente quer mergulhar num abismo para descobrir o porquê, né, que é uma explicação satisfatória disso, essa pessoa, né, vai passar por muitos mal-bocados, mas a partir de certo ponto, ela vai começar a perceber que no fundo, tem um tesouro de valor infinito aí. E daí ela vai continuar cada vez a cavucar mais, apesar das várias reações do mundo perante ela. E essa pessoa vai encontrar algo muito mais poderoso do que qualquer coisa que o mundo pode lhe oferecer, que são coisas ilusórias. Podem até servir para as pessoas evoluírem, mas é uma maneira de evoluir à custa de muito choro, né, muito suor, muita sangria, muitas dilacerações interiores que poderiam ser evitadas. Então, isso é o que acontece, né? O mundo acaba, né, iludindo a gente porque nós mesmos nos auto-iludimos. Então a gente cai na dos outros porque a gente se ilude nós mesmos. E daí a gente se decepciona profundamente em nossas vidas. Isso é muito evidente assim que a pessoa está prestes a morrer. É uma série de arrependimentos. Então, existe uma questão aí muito central que é de interesse de toda a humanidade e que as pessoas vão precisar começar a investigar. Então, tudo isso, assim, tem várias obras que eu cito aqui, estão repletas disso, né? Não só de Pietro Baldi, mas do Berto Roden, do Trigueirinho, né? Em especial esses três, mas outros também, que vão direto nesses pontos, né? Estão sempre tratando de uma maneira ou outra de algo relacionado a essa questão, porque essa é a coisa mais importante, né? Especialmente no momento atual da nossa história. Quando você segue sua consciência, né, profunda, né, você sente que o mundo tenta te arrebentar por isso, se persiste, existe um choque, existe um confronto. Parece que depois desse confronto, né, o mundo ganhou e você saiu derrotado, mas à medida que o tempo passa, você vai observando o que aconteceu, o seu estado interior, se você está firme já nesse caminho e, portanto, não vacila, você percebe que você está melhor, você está com maior paz, você percebe que as pessoas não te perturbam tanto, vão perturbar outros. As pessoas não conseguem lhe causar nenhum tipo de mal, coisas do tipo, e você vê que nos outros, parece que apesar dessa vitória terrena, eles estão piores, mais perturbados. Eu estou tendo a oportunidade de observar isso em vida, de maneira cada vez mais consciente. Os episódios que eu relatei, o episódio recente pelo qual eu passei, que eu relatei, e muitos outros que eu também relatei e passei, não são mendicâncias que eu coloco aqui para esperar consolo de pessoas. São, na verdade, relatos que eu acredito que precisam ser colocados em rede por uma pessoa simples, comum, feia, que não é inteligente, que não é famosa, que não tem habilidade de conversar, que nem edita bem os vídeos e tudo mais, para as pessoas perceberem que qualquer um pode começar essa jornada do herói. A jornada do herói pode ser, está ao alcance de todos vocês, todas as pessoas, todos os seres humanos desse planeta. Basta vontade de desenvolver a visão, a ousadia, de adentrar em caminhos que o mundo inteiro vai falar, e vai te impedir de iniciar.
coragem, bondade e inteligência, nos seus sentidos mais amplos e profundos. Se você fizer isso, você consegue iniciar essa jornada, que não é um passeio no parque de diversões, né? Diga-se de passagem. Mas também não é uma coisa sanguinolenta, né? Violência gratuita sem sentido, né? A guerra espiritual, essas grandes batalhas interiores, são batalhas, mas não no sentido que a pessoa possa imaginar. Não é nem no sentido psicológico, né? Não é uma guerra intelectiva, é uma batalha no plano espiritual. Uai, mas o plano espiritual não é paz pura e tudo mais? Sim, mas para você precisa estar integrado, né? Todos os seus corpos, né? O nível, né? Espírito puro, né? A sua alma, sua mente, seu corpo emocional, corpo vital, corpo físico, eles precisam estar todos alinhados, integrados de verdade, funcionando, né, como uma máquina, entre aspas, né, perfeita, tudo harmônico, um funcionamento orgânico, né? Então é por isso que eu falo, né, o espírito ele desperta, porque ele já é puro e perfeito, mas ele está adormecido por motivos que eu poderei explicar mais a fundo no futuro. E à medida que o espírito vai despertando, você vai expandindo a consciência e todos esses corpos começam, né, a oscilar e começar a fazer reajustes em seu modo de atuar. Né, a sua estrutura interna, né, de cada um desses corpos começa a se alterar. Sendo que o último a ser atingido é o organismo físico, que possui, né, maior inércia às coisas que vêm do alto. Mas ainda assim ele se transforma. Certo, gente? Então essa foi a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.